Moçambique tem registrado nos dias correntes mudanças cada vez mais alarmantes nos processos de uso e aproveitamento do recurso terra. Este fenómeno materializa-se através de concessão de extensas áreas para a implementação de grandes investimentos nas áreas agropecuária e mineira. É neste âmbito que o governo de Moçambique e os parceiros de cooperação internacional, Brasil e Japão, estabeleceram acordos de investimento agropecuária em terras moçambicanas com o objetivo de fortalecer a economia moçambicana. Estes acordos remontam desde 2009, onde o governo moçambicano disponibiliza extensas áreas aos produtores brasileiros para replicarem no corredor de Nacala o modelo agrícola desenvolvido nos cerrados brasileiros no âmbito do PRODECER, Programa do Desenvolvimento do Cerrado. Foi neste contexto que surge o Programa de Cooperação Trilateral entre Japão, Moçambique e Brasil para o desenvolvimento agrário na savana tropical em Moçambique, ProSavana, JBM, tendo em vista a redução da pobreza dos pequenos agricultores, garantir a segurança alimentar, o uso de investimento privados para contribuir para o desenvolvimento agrícola da área da savana tropical, orientado para o mercado competitivo, promovendo o agronegócio da soja e do milho. A disponibilização dos 14,5 milhões de hectares por parte do governo de Moçambique aos agricultores brasileiros levantou várias indagações sobre os mecanismos da sua efetivação junto das comunidades. Estas preocupações referem-se à falta de clareza no processo de ocupação de terras pelo ProSavana e, consequentemente, ao receio de as terras comunitárias nestas regiões estejam a ser hipotecadas a favor dos agricultores brasileiros. Por outro lado, surge uma grande preocupação tendo em conta os impactos socioambientais do PRODECER para a agricultura familiar. Dado o facto do ProSavana constituir uma réplica do PRODECER, revestia-se de capital importância a busca de experiências da convivência das comunidades com o PRODECER, Programa de Desenvolvimento dos Cerrados Brasileiros. Assim, foi realizada nos meses de novembro e dezembro de 2012 uma visita de trabalho ao Cerrado Brasileiro com vista a buscar experiências das comunidades no âmbito do PRODECER. Um modelo que implantou em sistema de produção em monocultivos de larga escala, voltados para exportação, com uso intensivo de agrotóxicos e que gerou insegurança alimentar e expulsão de populações tradicionais dos seus territórios. Então, a nossa cooperação com os companheiros e companheiras de Moçambique tem o objetivo que esse modelo não aconteça em Moçambique, que a gente consiga evitar o que aconteceu aqui no Cerrado, e por isso os companheiros e companheiras estão aqui para conhecer essa experiência. A Fátima bem disse que nós viemos para aqui para colher a experiência, porque nós em Moçambique vamos implementar um programa extenso denominado ProSavana, que vai ocupar 14 milhões de hectares no norte do país de Moçambique, que abrange 3 províncias, Nampula, Niassa e Zambésia. E nós estamos aqui para colher essa experiência convosco porque vocês já estão implementando aqui no Brasil o PRODECER há mais de 30 anos. O município de Lucas de Rio Verde está localizado no norte do estado do Mato Grosso, a 350 quilômetros de Cuiabá. Sua população é de aproximadamente 45 mil habitantes. O agronegócio é o ponto forte da economia da cidade. Neste todo o percurso que já percorremos até então, uns 10 quilômetros, não encontramos comunidade alguma, não encontramos famílias a produzir e não encontramos outras culturas. É um contraste apenas da cana e soja, são milhares de hectares, impossíveis daquilo de mensurar, é difícil medir isso. É tão impressionante, mas ao mesmo tempo preocupante com a questão do ProSavana que vai acontecer na região norte. Porque quando se fala da coexistência pacífica entre a agricultura familiar e a monocultura, a realidade brasileira vem nos mostrando apenas o lado da monocultura.
Então não conseguimos ter até então produção de milho, de abóbora, de cenoura. E é realmente impressionante e ao mesmo tempo preocupante ser isso que o ProSavana vai trazer a Moçambique. No período da Guerra Militar, especialmente nos anos de 1960, as disputas pela posse de terras se intensificaram. Para minimizar a situação, foram criados programas de incentivo à colonização de áreas tidas como desabitadas. Estes programas, no entanto, geraram novos conflitos em mãos de empresas colonizadoras privadas. As mesmas propriedades eram vendidas a diversos colonos. Foram muitos os que descobriram que as terras em Mato Grosso não eram tão fáceis como se imaginava de início e morreram na luta por ela. Uma luta que prossegue acirrada até hoje. Mato Grosso possui muitos pontos de conflito fundiário, enquanto a justiça local pouco pode fazer porque não acompanhou em momento algum o crescimento verificado ao seu redor. Nesse mosaico de disputas desiguais, porque dividem dois lados o poder do dinheiro e a força da produção, agrupa-se um número de lavradores desterrados, que já chegam a 200 mil. No início dessa experiência, né, nós tínhamos uma ditadura, que não é a ditadura que começou em 64, golpe de 64, tínhamos o Estado Novo, uma ditadura militar também. Né? E ali se queria, quer dizer, o pretexto é que havia um vazio aqui nessa região, no Centro-Oeste e na Amazônia. E que precisa, então foi a época da Segunda Guerra Mundial, o governo aproveitou para lançar boatos de que a Europa queria tomar essa região, a região amazônica, porque estava superpovoada e tudo, né? Então aí começou a abertura de estradas, né? E aí veio a abertura transamazônica, Cuiabá-Santarém, a BR-163, mas antes disso, né, vieram os irmãos famosos, principalmente população indígena. Poconé é uma região mais pantaneira, né? E como é pantaneiro, a maioria da região toda aqui era ribeirinho, quilombola e indígena. Aqui tinha 4 etnias que funcionavam aqui. Cada um tinha seus 400 índios, 500 índios, 1000 índios. E com a abrição das terras, expansão muito grande para pasto no Pantanal, e eles foram tomando conta, tirando os quilombolas, e os índios também foram abrindo, foi saindo fora. Tem índio que foi para o norte do Mato Grosso, tem índio que está lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que foi expulso aqui dessa região, por causa dos brancos. Aqui nós falamos negro, índio e branco. Os brancos chegam aí a possuir e quer tirar tudo direito. Aqui no nosso município tem muita política partidária ainda, as prefeituras sempre foram ocupadas pelo latifúndio, pelos fazendeiros, filho de fazendeiro. Aí a hora que vai dialogar com o assentado, com a agricultura familiar, o quilombola, os tradicionais, eles têm uma certa resistência. Ele acha porque se você é camponês, está produzindo lá no campo, você tem que estar lá, você é um bicho. Aspectos comuns às monoculturas: uso intensivo de agrotóxicos, redução da biodiversidade, contaminação de águas, perigos à saúde das populações vizinhas. Dos encontros efetuados, concluiu-se que é unânime entre os órgãos do governo brasileiro, MRE, CONAB, CONSEA, OSC e internacionais, FASE, MST, Oxfam, comunidades, Umutina, Poconé e sindicatos de trabalhadores, que o processo de ocupação das terras pelo PRODECER não foi pacífico. Isto é, várias comunidades perderam terras a favor do agronegócio de soja e de cana-de-açúcar. Essas pessoas que vêm de fora para tentar usufruir daquilo que tem dentro da reserva.
daquilo que tem dentro da terra indígena. Então isso é o maior medo que o índio tem. Então eu tenho que trabalhar de uma forma para que assegure, né, esses direitos, né, os direitos adquiridos dos povos indígenas. Porque o índio hoje, ele é considerado pelo governo como se fosse um guardião aqui da terra indígena, porque a terra que o índio ocupa não é do índio verdadeiramente, é da União. E aí o Congresso Nacional Brasileiro, ele tem aí hoje muitas emendas, muitos projetos de lei que quer acabar com esse direito que o índio tem, que está garantido dentro da nossa Constituição. Hoje o índio se apega muito com as organizações, as entidades que apoiam, as entidades ambientalistas que apoiam os povos, né, para adquirir mais força, porque às vezes só os povos sozinhos, se não forem unidos, não conseguem essa força para lutar contra o governo, porque o poder do agronegócio é muito mais forte, porque o dinheiro fala mais no Brasil. As visitas efetuadas nos campos demonstraram claramente o fenómeno de usurpação de terras indígenas pelo grande latifundiário, onde as comunidades indígenas são assentadas em locais distantes dos postos de trabalho ou em locais circundados pela soja. As áreas de soja e cana no Cerrado chegam a atingir cerca de 5 milhões de hectares, que são usados de forma rotativa, sem observância às questões ambientais. Porém, as extensas áreas de culturas de soja e cana são pulverizadas com base em produtos químicos e por via aérea, o que afeta as comunidades circunvizinhas, causando-lhes problemas de saúde como câncer, dores de cabeça e até morte. Pesquisas feitas pela Universidade Federal do Mato Grosso revelam que, dentre os vários impactos da cadeia produtiva do agronegócio, os de maior relevância para a saúde e ambiente no Brasil são as poluições e intoxicações agudas e crônicas, relacionadas aos agrotóxicos. Na questão do impacto do veneno que foi jogado de avião, do lado de lá da cidade, e secou todas as nossas verduras, chácaras, as flores, jardinagem, tudo queimou. E nós denunciamos isso e de imediato veio muita gente de organizações do Brasil até do exterior. Se for para trabalhar com agrotóxico orgânico, eu aconselho, mas se for passar de avião, é prejuízo. É prejuízo para a população, porque não atinge de começo, atinge 10, 15 anos depois, né? Os netos, os bisnetos têm os problemas mais tarde. Segundo as experiências vividas no Cerrado brasileiro, os nossos entrevistados lamentam a importação do modelo Prodecer para Moçambique, pois este surtiu efeitos devastadores ao tecido socioambiental e econômico nas comunidades dos Cerrados, através da usurpação e ocupação de grandes extensões de terras pelas monoculturas de soja, cana e milho, destruição do bioma natural das savanas, ausência de opções à agricultura familiar e, consequentemente, degenerando a insegurança alimentar. Aí o que acontecia? Aí entrou o Machado. O que eles faziam, a gerência lá? Pegava a mercadoria que era do povo que estava passando fome e vendia para o Machado. O Machado vendeu o dobro do preço que nós. Então O Machado era um mercado. Ele era comprador de feijão da região. Aí depois ele montou aquele mercadinho lá em Colírio, montou aquele Sinop, era de madeira ainda. Hoje está uma rede de supermercado dentro de Sinop. A gente tem que agradecer bastante vocês que vieram aqui fazer essa pesquisa. Então, a gente deixa um recado para esse povo que está lá, que é para eles não aceitar aquilo que o agronegócio quer implantar lá. Então, pesquisar muito, ter as informações, talvez voltar mais vezes aqui no nosso lugar, para ver o desenvolvimento daqui, aquilo que se dizia que tinha para a gente viver melhor, não é verdade, não tem. E a gente vai ter bastante problema de saúde, que onde se tivesse um plantio, um cultivo assim mais natural, se teria mais saúde. Que na verdade vocês continuem com esse trabalho que vocês estão fazendo e ao mesmo tempo, procurando fazer pesquisa a respeito dos efeitos
dos agrotóxicos. Para que vocês não vivam a experiência que nós estamos vivendo aqui no Brasil em relação à grande quantidade de agrotóxicos que é lançada no meio ambiente. Hoje aqui nós temos dificuldade de pegar peixes, hoje nós temos dificuldade de ver as nossas matas e respirar um ar puro, né, por conta dessas situações que estão acontecendo. E como já foi dito, fica até sendo repetitivo, esse modelo de monocultura aqui no Brasil não funciona, está provado que ele não é sustentável e que a gente representa os camponeses, o trabalhador e a trabalhadora rural, e que esse programa que possa estar querendo ser implantado para lá pode ser a divisão entre uma geração que está aí e a próxima que está vindo. Da questão ambiental, da questão social, questão de saúde, podem ter certeza que se esse programa for implantado lá, copiado do Brasil, assim dizendo, ou qualquer outro do mundo, do capitalismo, vai causar um grande impacto negativo, principalmente para as famílias camponesas. Cadê o trabalhador rural? Não está. E quando há alguém, não é trabalhador rural, é um piloto de avião, que não é daqui, do avião que joga agrotóxicos, né? É o piloto de um equipamento agrícola, que também é altamente sofisticado, GPS, computador, ou seja, não é um agricultor que entregou sua terra e vai poder trabalhar nisso, né? Então isso aqui é um deserto de gente, é um deserto de vegetação original. A questão das águas, elas também vão escasseando, a vida nos rios se acaba, né? Numa análise comparativa entre o agronegócio e a agricultura camponesa, concluiu-se que o agronegócio emprega em cada 100 hectares cerca de 1,7 pessoas, enquanto que a agricultura camponesa gera cerca de 15 empregos. A agricultura camponesa contribui com cerca de 70% dos alimentos produzidos e o agronegócio com 30%. O agronegócio requer cerca de 76% de terras brasileiras e a agricultura camponesa 24%. Ao nível das políticas públicas, ao agronegócio é disponibilizado cerca de 86% dos créditos do governo, enquanto que a agricultura familiar é creditada em 14% dos fundos públicos. Eles compram uma máquina certificada muito fortíssima. Uma máquina aqui no norte, ele toma serviço de 40 a 50 homens por dia. Até mais, né? Assim, eu tenho os números. Então, uma máquina também. que eles colocam, que já vem por detrás do negócio e é obrigado a eles fazer aquilo, então ele vai desempregar lá, acho uns 150 funcionários por uma máquina, ou até mais. O ProSavana é uma réplica do ProDesert. Vislumbra-se atempadamente a sua insustentabilidade e sem a coexistência com a agricultura familiar, o que torna o ProSavana um programa propenso a conflitos de terras com as comunidades. O que é mais preocupante é que vocês conhecem Moçambique. Nós temos um problema de déficit alimentar crônico e temos que importar parte daquele alimento. E, no entanto, temos este programa que se propõe a produzir soja. As pessoas em Moçambique não comem soja, as pessoas não comem cana-de-açúcar. A prioridade do nosso país hoje, o que todos defendemos como organizações aqui de camponeses, é que a prioridade deve ser a produção de comida, nós chamamos de comida, deve ser a produção de alimentos. E esta zona onde se pretende implementar o ProSavana pouco tem a ver com o chamado ProDesert, porque é uma zona agroecológica muito boa, condições climatéricas, e é a zona que produz comida para abastecer toda a região norte e parte do sul.